dia na paz do Senhor Jesus, amém? Quem ama Jesus, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus, a presença do Senhor é forte, é real nesse lugar. Aleluia, Jesus. Nesta manhã, amados, nós estamos aqui pelo chamado do Senhor. O Senhor nos escolheu, para estar louvando, para estar glorificando o nome do Senhor e para aprender também com a palavra de Deus, amém? Nessa manhã, você que trouxe a palavra de Deus, vai abrir no livro de Mateus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 11. É o Evangelho de Mateus, não é verdade, não é nem um livro, é Evangelho. Aleluia, Jesus. Capítulo 11. Glória a Jesus. Tem alguém que nos visita nessa manhã? Todos são de casa. Todos são filhos de Deus. Nessa manhã nós queremos aprender mais com a palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero que você abra em Mateus, como você já abriu, capítulo 11, versículo 28. Você pode dizer assim, pastora, esse versículo, esse capítulo, esse versículo já sei de cor e salteado. Amém. Quando nós aprendemos a guardar na mente, no coração, a cada dia, nós podemos aprender com a palavra de Deus. Vamos ler? Que diz a palavra do Senhor. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Ainda como você está com a sua cabeça curvada, aleluia, Jesus, diante do Senhor, louvado e engrandecido é o teu nome, meu Pai. Aqui nessa manhã, meu Deus, que nós estamos diante da tua palavra, diante da tua presença. Meu Deus, nós queremos a cada dia aprender com o Senhor. E que nessa manhã o Senhor nos dá sabedoria, que o Espírito Santo da verdade venha instruir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Senhor. Para que nós podemos entender a tua palavra e a tua vontade. Tudo aquilo que não provém do Senhor, Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Todo medo, tudo aquilo que não te agrada, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que somente a presença do Senhor permaneça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra Deus tem falado comigo todos os dias da minha vida. E quando o bispo falou para mim ministrar, vocês deram fé, gente, que eu li sem óculos? Jesus maravilhoso, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Nem lembrei de pregar o óculos e li, graças a Deus, aleluia, Jesus. E quando o bispo falou para mim ministrar no Bom Dia Espírito Santo, eu fui em vários lugares na Bíblia, em várias mensagens. Mas o Espírito Santo de Deus bateu forte no meu coração. A palavra é essa. Porque Deus quer falar conosco nesta manhã através desta palavra. Aleluia. Quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Ele falou através desse discípulo, do profeta Mateus: vinde a mim. E Jesus está falando todos os dias para nós, para o mundo inteiro. Jesus está falando: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus não está chamando cansados fisicamente. Não é só isso que Jesus está falando nessa palavra, não. O cansaço fisicamente vem todos os dias, todo momento das nossas vidas. Nós cansamos do dia a dia, do trabalho, da luta. Mas Jesus não está falando desse cansaço fisicamente, não. Isso aí é normal.
Todos nós cansamos. E Ele pode tirar o cansaço? Pode. Mas Jesus está falando de um cansaço espiritual. Porque Ele deixou escrita esta palavra. Porque Ele sabia que a nossa jornada na fé, dia após dia, aleluia, viu um cansaço espiritual. Cansaço na fé. Pessoas desanimando na fé dia após dia. A jornada é comprida, a jornada é grande. E vinha um cansaço. E Jesus, Ele deixou escrito: vinde a mim os que estão cansados. Muitas das vezes até pensando em desistir da caminhada. Porque já tem tantos tempos que eu estou nessa caminhada. E o povo dizendo que Jesus vai voltar. Os pregadores falando que Jesus vai voltar. E a luta tem sido grande. E ainda Jesus não voltou. Desde quando eu a alcancei, ainda adolescente, eu ouvia falar que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar. Eu tinha um medo de Jesus voltar, do mundo acabar. Eu tinha um medo. Hoje eu não tenho mais medo. Eu estou me preparando para essa vinda, para esse dia, que vai ser um dia maravilhoso para aqueles que estão preparados. E desde quando eu alcancei, eu ouvia falar que o mundo ia acabar, é a vinda de Jesus. E já estou a idade que eu estou, e ainda Jesus não voltou. E depois que eu conheci Jesus como o único Salvador da minha vida, continuou a jornada diferente com Jesus. E o cansaço vem. E quando Jesus diz na palavra dele: vinde a mim os cansados, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus chama, como Ele me chamou, chamou você, e Ele aliviou o cansaço físico. Verdadeiramente Jesus alivia. Quando a gente aceita Jesus, entra na igreja oprimido ali, com tantos problemas, enfermidade, você entra na igreja, você ouve a palavra, e você acredita, coloca a sua fé em ação, Jesus te cura como Ele me curou. Foi um alívio para mim, sim. Pois não é só isso que Jesus queria para mim, nem para você, somente uma cura, um alívio físico, não. Jesus quer dar um alívio na alma, no espírito. Jesus quer que nós, a cada dia, prosseguimos nessa jornada. Vamos ver o que Ele diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Além de Jesus aliviar aquele cansaço físico que vem nas nossas vidas, Ele vai nos dar um descanso para a nossa alma. Nós vamos estar a cada dia enfrentando as lutas, a cada dia seguindo Jesus, mas com a alma tranquila que Deus é conosco, que nós vamos vencer. E ainda tendo a certeza da nossa vida eterna. E quando nós vimos aqui num outro versículo que diz assim: Jesus, é o mesmo 29, é o 30, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós, o 29, o meu jugo, e aprendei de mim, é o 29 mesmo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Não usei o óculos, estou com dificuldade, né? Mas Jesus está limpando. Então, quando Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque quando nós não conhecíamos Jesus, nós andávamos com o jugo pesado, cansado, desanimado, pensando até desistir de viver, achava que não tinha mais saída para aquela situação. Mas quando Jesus diz, Ele falou: toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é leve, é suave. E o que nós podemos entender dentro dessa palavra, desse versículo, amados, é que Jesus quer que nós aprendemos com Ele. Quando nós aprendemos com Jesus, tudo fica fácil. Amém? Quando nós aprendemos com o Senhor Jesus, tudo começa a mudar nas nossas vidas.
Porque antes nós não conhecia, nós não aprendia com Jesus. Ele diz: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós passamos a cada dia, dar o nosso fardo pesado para Jesus, receber o fardo leve, que é o ensinamento dentro da palavra a cada dia, como nós prosseguir, aleluia, Jesus, na presença do Senhor, buscando a Ele, como nós estamos nessa campanha do Bom Dia Espírito Santo. Como é o nome da campanha, bispo? Quero ir mais profundo, queremos buscar mais, queremos mais, aprender mais com o Senhor. E com quem nós podemos aprender é com Jesus. Ele disse: aprender de mim que sou manso e humilde de coração, através da palavra de Deus, a obediência. Pastora, a senhora quer dizer que nós não aprendemos com o nosso líder? Aprendemos sim, porque foi um homem de Deus, um vaso escolhido por Deus para estar aqui ensinando dentro da palavra, como Jesus disse para os discípulos naquela época. A gente vê que Jesus, ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e depois que ele ressuscitou, ele foi junto com os discípulos, passou 40 dias na terra ensinando. E teve um momento onde Jesus subiu para a glória. Ele chamou os discípulos, fez uma reunião e ensinou ali. E ele disse: olha, vocês não saem daqui enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo. Fica aqui até você for cheio do Espírito Santo. Então, ele ensinou que nós precisamos de buscar o Espírito Santo, aprender a cada dia. Nós precisamos desse Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós podemos fazer aquilo que Jesus deixou para nós fazer. Fazer o ID do Senhor. Amém? E através da nossa obediência, nós podemos conquistar a nossa vitória. E nós vimos, amado, que foi 12 discípulos que Jesus escolheu naquele dia. Teve os 70 discípulos, mas foi 12 escolhidos por Jesus. E no meio desses 12, parece que foi 3. Um duvidou, Tomé duvidou dos ensinamentos de Jesus, e ele estava com dúvida que Jesus tinha ressuscitado. Tem que tocar para poder saber que Jesus tinha ressuscitado dentro dos mortos. Teve outros que desobedeceu, como um que estava junto com Jesus, comia na mesa com Jesus, Judas Iscariote. Ele não aprendeu com Jesus. Andou com Jesus 3 anos e meio, fazendo a obra, vendo os milagres acontecer. E Jesus deu a confiança para ele, seu tesoureiro. E Judas não foi fiel, não aprendeu com os ensinamentos de Jesus. Ele traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele foi desobediente. Pedro também, ele traiu Jesus. Estava junto com Jesus, um dos discípulos. E ele, tudo que Jesus queria fazer, porque Jesus queria fazer tudo aquilo que o Pai mandou ele fazer, veio para pagar um preço para morrer. E Pedro queria dizer que não era daquela forma. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque o inimigo que estava por detrás da vida do Pedro. E Jesus falou para ele: olha, você vai me trair, antes do galo cantar, você vai me trair 3 vezes. E aconteceu. Pedro andando com Jesus, mas não estava aprendendo com Jesus. E nós sabemos, na nossa caminhada na fé, muitas das vezes nós deixamos de aprender com Jesus. E nós sabemos que é o único que nós podemos estar conectado de dia e de noite, aprendendo através da palavra que Ele deixou para nossas vidas, para que nós não venhamos negar Ele, para que nós não venhamos trair por qualquer coisa. Quantas vezes as pessoas têm deixado de aprender com Jesus, ver os ensinamentos da palavra, como o bispo acabou de ministrar aqui: ser fiel no pouco, ser fiel a Deus, ser um dizimista, é um mandamento dentro da palavra, um princípio da Bíblia. E as pessoas estão dentro da igreja, daqui a pouco muda de igreja, porque vou para outra colar, que lá não pede disso não. Pessoa já velho como Judas dentro da igreja, conhecendo, andando com Jesus, de repente é contra a palavra, porque não foi o homem que escreveu.
Fisicamente foi o Espírito Santo usando um homem, mas foi deixado por Deus a palavra. Ser dizimista é um princípio bíblico. Nós não podemos deixar de obedecer. E pessoas que dentro da igreja muda de igreja porque achou outra igreja que não pede o dízimo. Nós temos que aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Amém? Nós vimos na palavra de Deus que quando Jesus, muito amigo de Maria, Marta e Lázaro, são os 3 irmãos, e um certo dia Jesus passando naquele povoado ali, foi até a casa de Marta e Maria, e Marta convidou para ir até a casa dela. E chegando ali, quem parou para ouvir e aprender com Jesus foi Maria. Mas as 2 irmãs não conheciam Jesus, mas Marta deixou de aprender para estar ocupada com outras coisas. Quantas vezes a gente vê dentro das igrejas, pessoas deixam de aprender com a palavra, com Jesus, para estar ocupada com tantas coisas lá fora, que Deus deixou tempo para tudo. Eu poderia nem estar aqui hoje, ministrando, como ontem na reunião de levitas. Eu gosto muito de obedecer, porque eu sei que é um princípio bíblico. A obediência nos leva para a presença de Deus, para perto de Deus, nos leva mais fundo para buscar o Espírito Santo através da nossa obediência. Sempre eu gosto de obedecer. Tinha reunião dos levitas ontem, eu falei para o pastor, não vai dar para mim, que eu não estou muito bem hoje. Eu comi uma manga e senti mal, perto de meio-dia, senti muito tonta, eu senti muito mal. E eu repreendi em nome de Jesus, sai do meio, porque amanhã eu vou pregar. Mas aquela coisa, meu Deus, será que eu vou pregar? Mas eu vou pregar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo é mais forte do que esse mal que vem contra a minha vida. E ali, quando foi a noite, falei que não vinha à noite, eu não suportei ficar. Meu esposo foi lá para a igreja das casinhas. O obreiro Daniel foi ministrar na Rua Ourinho. E eu fiquei, disse, Jesus, se eu for para a reunião agora e vou para a oração de 9 horas, dá as primícias para o Senhor, porque eu tenho aprendido com a tua palavra, vindo a mim os cansados, os oprimidos, que o Senhor vai aliviar, e eu vou. E eu vim para a reunião dos levitas, fiquei para a oração e fui embora para casa. Dormi, mas eu estava conectada. Uma coisa muito maravilhosa, como o bispo falou, é Deus, o Espírito Santo. Nesses últimos dias o Espírito Santo está nos tocando, nos movendo para nós buscar mais do Senhor. Aleluia. E ali eu dormi o primeiro sono, acordei 1h da manhã e fiquei conectado com Deus. Isso eram as 4 horas da manhã, fui dormir novamente. É muito bom estar na presença de Deus e mais profundo, aprender mais com Jesus. É o único que pode nos ensinar o caminho certo, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então somente Ele pode nos ensinar a verdade a cada dia, através da palavra e através dos seus profetas. Aleluia, Jesus. E nós vimos aí que Maria parou para ouvir os ensinamentos, para aprender com Jesus, mas Marta ficou preocupada. E a gente vê, amados, às vezes o nosso coração fica assim, meu Deus, por quê? São tantos filhos de Deus, são tantas pessoas que aceitaram o Senhor como o único Salvador. Poderia estar a igreja toda aqui, aqueles que já verdadeiramente te conhecem. No Bom Dia Espírito Santo, é um culto maravilhoso. Ah, pastora, mas cada quem tem o seu que fazer. Sim, tem nossas obrigações. Mas Marta, ela foi fazer as obrigações e Jesus falou assim, olha, por que você está preocupada com tantas coisas, Marta? Agitada com tanta coisa. Você não sabe que Maria, ela escolheu a boa parte, a melhor coisa ela escolheu, de estar sentada aqui, aprendendo comigo, e tudo que ela aprender aqui comigo, ninguém vai tirar dela. É por isso que nós estamos falando hoje desta mulher que aprendeu com Jesus, que ninguém pode tirar aquilo que nós aprendemos com o Senhor. Ninguém pode tirar nós da presença de Deus, quando nós verdadeiramente aprendemos com Jesus, através da palavra. Porque Jesus, você olha para a parede, para um lado e para outro, você não vai ver Jesus. Mas se você olhar para o seu irmão que está do seu lado, você pode ver Jesus na vida dele. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vimos, amado, que era 12 discípulos, mas nem todos foi fiel.
E nós queremos, a cada dia, aprender com Jesus. Ser fiel a Deus em tudo. Na nossas orações, na nossa vida espiritual com Deus, na nossa fidelidade, na nossa obediência ao nosso líder. Se nós não obedecer o nosso líder que Deus trouxe aqui, escolheu, colocou aqui para nos exortar dentro da palavra, que nós estamos vendo todos os dias, se nós não obedecer, como nós vamos obedecer um Deus que você não está vendo? Nós temos que obedecer sim o nosso líder que Deus trouxe aqui, para ensinar dentro da palavra, e a palavra de Jesus, e Jesus, através da palavra dele, ele está dizendo que vai dar descanso para a vossa alma. É porque ele sabia e sabe que essa vida aqui é passageira. Vai chegar o dia que vai descansar, essa carne vai tombar e nós temos um descanso eterno, a nossa alma com Cristo, amém? Quando a gente vê que morre uma pessoa em Cristo Jesus, você leva aquele choque ali, mas daqui a pouco você se sente feliz, descansou no Senhor. Ah, pastor, você queria que ela fosse? Não é isso. É sabendo que ela partiu dessa vida para uma vida melhor, vida eterna, seja de Abraão até a vinda de Jesus, para ser julgado. É isso. Aprender com Jesus vale a pena. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós vimos ali, amados, que quando Jesus foi para o Pai, ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e ele mandou os discípulos ficar ali, em Jerusalém, ficar ali até o dia que fosse cheio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu. Então nós queremos a cada dia estar obedecendo a palavra de Deus, meditando nela, aprendendo com ela, porque a palavra de Deus diz no livro de João 8:32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa palavra que é a verdade, ela nos liberta, abre os nossos olhos espiritual. Hoje é dia de finado, que o povo comemora o dia do finado, né, das pessoas que já foram. Quando nós não conhecíamos esse Jesus, não tinha aprendido com essa palavra, não tinha aprendido com Jesus, nós estávamos aqui pela manhã, nós estávamos lá, colocando aquelas velinhas para o nosso ente querido, pai, mãe, alguém da família que foi, acendendo uma vela para que vinha iluminar a vida dele. Nós não tínhamos conhecimento de Jesus, mas hoje não, é diferente. Hoje é o dia, estava até falando mais sobre o Daniel hoje de manhã. Alguém fica portando algo. Pessoas da família que já morreu, portando o status. Gente, Jesus falou: deixa que os mortos cuidem dos mortos. Venha aprender comigo, venha buscar. Quando nós buscamos aprender com Jesus, como eu já falei, tudo é diferente nas nossas vidas. E nós vimos que muitos dos discípulos, eles aprenderam com Jesus. E nós estamos aqui a cada dia para aprender também através da palavra. Quando Jesus voltar, ele achar fé na terra. Aleluia, Jesus. Quando nós aceitamos o chamado de Jesus, Jesus chama nós com um propósito. E Ele não escolhe se você fez ou deixou de fazer lá fora tudo errado. Ele te chama porque Ele que tem poder de nos transformar, nos libertar. E Ele chama nós com um propósito de ser ganhador de alma, de nós proclamar o Evangelho, como está escrito lá no livro de Marcos 16, que diz assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado vai ser salvo. Então Jesus nos escolheu, nos chamou para isso. E para nós ir levar esse Evangelho a toda criatura, precisamos de quê? De aprender com Ele, de aprender a cada dia, buscar o Espírito Santo que revela a vontade de Deus nas nossas vidas. Para que nós possamos ir mais profundo a cada dia, precisamos buscar o Espírito Santo, amém? Por isso, amado, que nós temos que ir a cada dia
nós temos o dia de hoje como o último dia, que Jesus pode voltar daqui 1 hora, Jesus pode voltar daqui para madrugada, ninguém sabe. Então nós temos que buscar aprender enquanto é tempo, verdadeiramente, para que Jesus venha dar descanso para nossas almas. Porque o corpo físico, sim, ele dá o descanso, mas ele quer muito mais para nossas vidas. Ele quer dar salvação, Ele quer dar vida eterna, Ele quer nos encher da presença do Espírito Santo. Jesus quer liberar mais graça sobre as nossas vidas, mas precisamos que nós venhamos fazer como Maria, aleluia, buscar, se prostrar, orar, pedir o Senhor Jesus e aprender com Ele, amém? Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, nós obedecemos. Quando nós obedecemos o chamado do Senhor, através da nossa obediência, traz fruto de vida para nossas vidas. Quando a gente viu o que aconteceu na vida de Judas, ele desobedeceu. O que aconteceu? Se desesperou e se matou. O fruto da desobediência traz morte. Mas quando nós passamos a obedecer, traz o fruto da vida nas nossas vidas, cada dia na presença do Senhor. A obediência é um princípio que eu já falei, bíblico. Quando Deus chamou Abraão do meio da sua parentela, você lembra? Aleluia, Jesus. E Deus chamou Abraão para sair do meio da sua parentela, para ir para a terra que ele nem sabia. E Abraão obedeceu. Foi fácil, não foi? Mas ele foi e a palavra de Deus se cumpriu, as promessas do Senhor se cumpriu na vida de Abraão. Amém? Então não é diferente nas nossas vidas. Quando nós passamos a ter essa obediência para aprender com Ele. Aleluia, Jesus. Quando Deus chamou Moisés para ir lá no Egito para tirar o povo da mão de Faraó, que estava sofrendo o povo de Deus lá sendo escravo, Moisés até mesmo queria se retroceder, dizendo que era pesado de língua. Mas Deus disse: eu te escolhi, vai. Chamei foi você, vai lá. Não se preocupe porque eu vou colocar a palavra. E Moisés foi. Foi fácil? Não foi. Passou por uma prova tremenda, passou. Mas Deus deu a vitória. Porque a obediência, nós podemos conquistar algo maior nas nossas vidas. E nós sabemos que se não obedecer, as pessoas que não obedecem, acontece. O fruto é morte. Aleluia, Jesus. Quando nós decidimos obedecer a voz de Deus, aleluia, Jesus, nós somos recompensados, amém? A cada dia que nós obedecemos ao Senhor, nós somos recompensados, como Maria. Até hoje é falado a história de Maria. Eu posso morrer hoje, mas pessoas, até, quem sabe minhas filhas vão dizer assim: a minha mãe era uma mulher de Deus. Eu vi a luta dela aqui, mas ela não desistiu de aprender com Jesus. Ela foi até o fim. A gente pode ir, mas através da nossa obediência, aprender com Jesus, nunca vai esquecer o que foi falado através da nossa vida, que foi a cada dia obedecido dentro da palavra, amém? E nessa manhã nós vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Através da nossa obediência nós podemos ter certeza da nossa salvação. Através da nossa obediência, aprendendo com o Senhor a cada dia a palavra dEle, nós podemos, aleluia, ter resposta das nossas orações. Aleluia, nós podemos a cada dia se aproximar mais de Deus. E nessa manhã eu vou colocar uma música aqui, Levita, Viviane. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és grande. Santo, santo é o nome do Senhor.
Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se não for incômodo para a igreja, venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Vamos se ajuntar aqui. O Senhor Jesus se faz presente. E Ele nos chamou nessa manhã para aprender com Ele. E para que nós podemos aprender com Jesus, nós precisamos a cada dia nos esvaziar de nós mesmos. E nós se chegar como Maria, prostrar diante dEle. Se você quiser prostrar, fique à vontade na presença do Senhor. Deus, Ele está aqui. O Senhor Jesus nos chamou para que nós podemos aprender com Ele. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia. Com seus olhos fechados. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias seja dado o nome do Senhor. Isso, com seus olhos fechados. Você está diante do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é aberta, é Deus falando conosco. Tu és santo, Jesus. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. É isso que nós queremos. Eu largo a vida para viver a tua. É isso que Deus quer de nós. E somente Ele pode nos refazer a cada dia. Eu largo tudo para viver o tudo. Aleluia, Jesus. Eu largo o raso para ir mais profundo. É isso que nós queremos, Deus. Te busco como o ar que preciso respirar. Aleluia. Quebra-me quantas vezes quiser. É verdade, meu Deus. Me refaz. Me refaz. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Me refaz. Me refaz. Pede o Senhor para te refazer nessa noite. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Cante mais forte, me refaz. Me refaz. Ele está refazendo vidas nessa manhã. Ele está nos refazendo a cada momento. Abra o seu coração. Jesus quer que nós aprendamos com Ele a cada dia. Nós precisamos ser imitador de Jesus. Queremos ser como Tu és, Senhor. Nós queremos ser como Maria, meu Deus. Largar tudo para aprender com o Senhor. Quem sabe até aqui você não tinha pensado nisso. Ah, Jesus, é verdade, meu Deus. Senhor, é o oleiro que refaz as nossas vidas na presença dEle. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. É isso, Eu meu Pai. largo o raso pra ir mais profundo. Aleluia, Jesus. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Verdade, Jesus. Me refaz. Estamos aqui diante da Tua presença, Jesus. Venha refazer as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Faça com que nós podemos a cada dia ir mais fundo na Tua presença. O Senhor venha nos ensinar a ser como Tu és, Jesus. Ter um coração que sabe liberar perdão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se tiver mágoa de alguém, você tem que liberar esse perdão nessa manhã, que o Espírito Santo vai te tocar. Oh, Jesus. Nos ensina, Senhor. Aqui está
a tua igreja, Senhor Jesus. Ainda que doa, Senhor, mas venha nos refazer nesta manhã, para que nós podemos, meu Deus, ir mais fundo na tua presença. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo de Deus está tocando nesta manhã em vidas. O Espírito Santo está te renovando. O Espírito Santo está te tocando. Sinta a presença de Deus na sua vida nesta manhã. Oh, aleluia, aleluia. Glórias e glórias seja dado o teu nome, Senhor. Glória, se canta, glória. Ser como tu és, Jesus. Estamos aqui em disposição do Senhor. Estamos aqui porque queremos aprender com o Senhor. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus renova o nosso coração. Nós não queremos ser como Judas, não, Senhor, que te traiu, não, Jesus. Não queremos ser como Pedro que te negou, não, Senhor. Eu quero ser. Sim, Jesus. Ser. Adore o Senhor. Nós queremos ser como um vaso nas tuas mãos, Jesus. Nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, Senhor Jesus. Me faça de novo, Senhor. Faça e faça. Oh, eu quero. Aleluia, Jesus. Eu quero ser. Ser, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Senhor amado. Senhor amado. Aleluia. Tu és o oleiro. Tu és. E eu vaso. Eu vaso. Fala isso pra Deus. Quebra-me. Ele pode fazer isso nas nossas vidas. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor, eu quero ser. Aleluia. Isso é verdade, Senhor. Que nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença, papai. E nós queremos a cada dia aprender com o Senhor. A cada dia nós queremos entregar o nosso fardo pesado e receber um fardo leve, que é do Senhor Jesus. Os teus ensinamentos não são pesados, Deus. Que nessa manhã, meu Deus, diante da tua presença, nós entregamos as nossas vidas, Senhor. E queremos que o Senhor nos refaz a cada segundo, a cada momento. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas, Deus. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Sim, eu largo meu eu para ser transformado. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Levanta suas mãos para o céu e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu creio que através dos teus ensinamentos eu vou viver a tua vontade e vou prosseguir a cada dia e mais profundo na tua presença, buscando o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo eu não sei nada, eu não consigo nada. Em nome de Jesus eu te agradeço. Dá um aplauso para o Senhor bem forte. Aleluia! Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Já vamos terminar. Em nome de Jesus. Não precisa voltar para casa ainda não. Vamos agradecer a Deus e permanecer, amado, crendo nesse Deus que nos refaz. Porque Ele quer ver nós santos como Ele é santo. E se nós aprendemos com Jesus, nós podemos ser como Jesus. Não igual a Ele, porque ninguém pode ser igual a Jesus, mas nós queremos ser imitador de Jesus. Onde nós for, nós mostrar a diferença do que serve, do que não serve. Deixar um exemplo como Maria, que prostou para aprender com Jesus. E é isso que nós queremos, que nós não venhamos deixar ser levado por as coisas desse mundo, dessa vida, por o que fazer. O que fazer nós temos todos os dias, serviço nunca vai faltar, mas nós temos que aproveitar a oportunidade de buscar e aprender com Jesus, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele vai voltar. Essa é a verdade, que nós não venhamos ficar despercebido. Nós temos que a cada dia aprender com essa palavra, amém? Vamos agradecer a noite, estamos aqui culto voltado para a Sagrada Família, e no nome de Jesus vamos lutar para trazer um visitante. Não é fácil, mas nós temos que fazer a nossa parte para trazer alguém. Faz o convite e Deus fica responsável de acomodar o coração dele para ele vir para a igreja, amém? E nessa manhã vamos agradecer. Levanta as suas mãos para o céu. 6h, 6h30 tem o guerreiro da oração. E às 7h30 nós vamos estar aqui. Se o Senhor nos permitir, assim como Deus me permitiu. Eu mesmo achando que não ia conseguir. Pelas minhas forças não ia conseguir, mas pela força do Senhor, eu obedecendo a Ele, eu consegui. Em nome de Jesus, Pai, aqui agradecemos o Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, por essa manhã, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Agradecemos o Senhor, meu Deus, pela Tua presença, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, por cada vida que o Senhor trouxe, meu Pai, nesse lugar. Agradecemos o Senhor pelo nosso líder, o Bispo John Kennedy, a sua esposa, a Bispa Daniela, os seus filhos. Toma nas Tuas mãos a cada dia, cobre ele com a Tua graça, reviste ele com Tuas armaduras, livra de todo mal, de toda seta, meu Pai, e que a mão do Senhor permaneça estendida, guardando e protegendo, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja venha estar sendo protegida cada dia pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos leva para casa, guardando e protegendo, em nome de Jesus, amém? Vira para o seu irmão, da paz do Senhor, com alegria no coração, em nome de Jesus.